Esperar o Luiz pedir para entrar, enquanto eu coloco aqui o meu microfone. Só um minutinho. Eu sei que você tá aí, eu estou te vendo. Você sabe pedir para participar, Luiz? Aparecer aí Vamos ver se eu consigo aqui te chamar, então. Vamos lá, tô te chamando. Luiz está entrando. Ele teve um problema no perfil dele. Olá, Então, vocês vão ver que ele aparece como Fê, mas a Fê é a ilustríssima esposa. eu Quem tá com a posso ser gente Fê também, porque eu sou Luiz Fernando, então é tá tudo certo. verdade, é verdade. Mas tem a foto dela. É, é melhor até do que eu, né? Não dá nem para comparar. Bem-vindo, Luiz. Então, Obrigado, a obrigado. Fê, né, que cedeu aí o perfil para essa live. Obrigada, Fernanda, também por emprestar o seu perfil para a gente fazer essa live. Obrigado. Luiz, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigada por vir participar aqui do Jurídico de Botas. Alguns amigos já entraram aqui. E aí, como a gente já conversou, a proposta aqui é fazer um bate-papo, uma conversa numa linguagem acessível, tanto para quem é do direito acompanhar, como para outras pessoas também. Que eu tenho reiterado aqui que o nosso objetivo é conversar com os colegas, sim, são todos muito bem-vindos, mas, por exemplo, a Dani, que acabou de entrar aqui, não é do direito e vai entender nossa conversa também. Bem-vinda, Dani, obrigada pela sua presença. Luiz, nosso tema de hoje é a renegociação dos contratos, mas antes de entrar nisso, apresente-se aqui para os nossos Claro, amigos. obrigado. Eu acho que tem dois aspectos. Primeiro, agradecer o convite, Letícia. Fiquei muito feliz de poder participar do seu projeto fantástico, Jurídico de Botas, muito legal. Obrigada. Eu acho que é uma semana importante também, né? Porque a gente está na sequência, acho que é o primeiro jurídico de botas depois do Dia do Agricultor, né? Que acho que foi dia 28, Sim, foi na terça, né? É. na terça. Eu pessoalmente, eu estou muito ligado ao agro, mais até pela família do que por mim, né? Eu acabei também lidando bastante com isso na minha atividade profissional, mas meu pai é biólogo e foi ranicultor e granjeiro, né? Ele teve durante muito tempo uma granja aqui perto de São Paulo, fornecia ovos, enfim, para o consumo, né? E minha irmã hoje está no terceiro ano de agronomia na Federal de São Carlos, em Araras, né? O campus é em Araras. E por questão de casamento, também meu sogro é pecuarista, família tradicionalmente de gado de leite em Minas Gerais e em Goiás. Então, era o tipo da conversa que eu tinha em casa e a música que você escolheu é o segundo ponto aqui de felicidade da conversa, Renato Teixeira. Eu lembro muito, assim, as primeiras lembranças de assistir Globo Rural e era uma música dele, né? Aquela amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui Uhum. viajar. Acho que tem muito a ver com isso. Depois eu acabei ficando um pouco longe do agro, né? Aí meu pai não tinha mais a granja, tal. Mas na atividade profissional aí eu comecei a lidar bastante, né? Eu sempre achei fantástico essa atividade de você criar alguma coisa, né? E eu acho que a agricultura, pecuária, agricultura em geral, tem muito a ver com isso, né? Tem esse lado bonito e tem um lado que aí eu acho que tem mais a ver com o nosso tema, que é o lado aleatório, né? É o lado de que, verdade, você planta, mas você não sabe o que vai sair, né? Eu também tenho, assim, a minha família materna, né, se fez no agro também, e aconteceu a mesma coisa, também fui para São Paulo, me afastei, depois quando vim para minha carreira de advocacia, retornei ao norte do Paraná, e aí, necessariamente, os agricultores passaram a fazer parte da minha vida de novo, né? Porque a gente mantém uma ligação forte. Assim, o meu pai, de quem eu fui sócia, com a cidade, na minha cidade natal. E aí o agro entrou com força total de novo e cada vez mais, né? E através do jurídico, voltamos, né, a É essas raízes. isso, foi isso.
E aí você falou de alguma coisa que eu acho que pode até puxar a nossa conversa já para o tema, né? Que é a Alia, a parceria, que é só uma outra coisa que, que eu sempre ouvi, né? É o meu sócio é o clima, o meu sócio é o tempo. Aquela conversa que a gente sabe que os agricultores, os produtores rurais têm bastante, né? E aí eu começo te perguntando o seguinte, Luiz, nesse momento que a gente está, tem se falado muito de renegociação de contratos, e especificamente agora, como você tem visto isso nos contratos em geral do agronegócio, se os players aí, a comunidade agro está tendo necessidade de recorrer a muitas negociações, como é que você tem experimentado isso? A gente começou muito cedo, Letícia, digo cedo para início de pandemia, né, e de isolamento, a lidar com esse tipo de assunto. Acho que quem sofreu primeiro foram as usinas, né, especialmente de álcool, porque o consumo de álcool combustível caiu demais com, né, o isolamento, as pessoas não circulavam. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente entrou em análise. Foi até um caso prático que a gente teve no escritório. Um outro aspecto que foi também um hit nesse início de pandemia era de que modo isso atingiria esses contratos mais continuados, esse contrato mais sucessivo, né? Porque é aquela história, a gente tem tanto risco, e a atividade agrícola tem, claro, bastante risco, né? O sócio clima, o sócio banco, o sócio financiador, né? Tem uma série ali de peças que precisam se alinhar para as coisas funcionarem. O sócio agricultor mesmo também é uma pecinha importante aí dessa história. E aí o pessoal falava muito em força maior, né? Não, vai ter força maior, então a gente não precisa se preocupar tanto. E aí foi a nossa primeira análise. A força maior ela é super perigosa, porque, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A força maior ela é uma dose cavalar. Ela rompe a relação. E eu duvido, qualquer agricultor, se ele parar para pensar, ele não quer romper nenhuma relação nesse momento, né? Ele quer, eventualmente, ajustar relações. Então, foi muito essa conversa. Fala, gente, força maior não vai servir. Sim, a gente teve no começo da pandemia esse furor, né, de que a força maior resolveria tudo, mas aí, parando para pensar um pouquinho, né, como você falou, as pessoas querem continuar se relacionando, querem, na verdade, até querem cumprir os contratos, né, às vezes não conseguem, mas querem. E outra coisa, o desequilíbrio do sistema todo, a brecha para o oportunismo, então aí a gente teve que repensar isso e ir com E isso, calma aí na força maior, né, Luiz? com muita calma, a gente teve que repensar exatamente, porque é, a gente vive hoje, e aí na sociedade, não é só no agro, não é só no direito, né? As pessoas buscam pílulas de satisfação, de solução, né? Um automatismo nessa solução que, infelizmente ou felizmente, ele não existe. A gente precisa lembrar, especialmente nessa situação, que tem um outro lado também, né? A gente fala, não, pô, eu posso ir ali e o banco aguenta porque ele lucra bastante. É verdade, ele lucra bastante, especialmente no Brasil. Mas se a gente provoca uma corrida bancária, a gente derruba o sistema todo, porque o sistema ele é pendurado em financiamento bancário. Né? E essa é um aspecto grave. O produtor rural no Brasil ele não tem seguro, ele não trabalha com seguro, é muito pouco perto do Muito que bom. poderia ser, né? Então, se não é o financiamento bancário, não é nada, né? É difícil, né? As tradings também, indiretamente, elas têm um financiamento bancário. A fonte do dinheiro é ali, né? Então, é um cuidado que teve que ser tomado. De, olha, você pode renegociar. Aliás, o judiciário ele tem se colocado nesse aspecto, né? É bom, pega bem você ter tentado negociar antes. Não é uma exigência, não é obrigatório. Mas a gente vê situações hoje, Letícia, próprio juiz falando, ó, vocês não vão fazer um acordo, é a questão de Covid, mas
Eu já dei a medida de urgência aqui, já passou o pior momento. Agora, vocês não se ajustam, não? Né? Como é que a gente pode seguir? O judiciário tem sido, pelo menos o que a gente tem visto, bem participativo nesse aspecto, bem incentivador. E... Sim, eu vi muitas notícias positivas aí do Judiciário Paulista. O Luiz, né, eu esqueci de mencionar isso, o Luiz fala de São Paulo, ele é baseado lá na São Paulo capital. Eu vi mesmo bastante essa proatividade do Judiciário Paulista em buscar com que as partes sentem, negociem, renegociem. E aí, Luiz, eu queria te colocar aqui uma outra questão. Saindo da questão da força maior, né? Que outros elementos têm sido trazidos nesse cenário do agronegócio para embasar essa negociação? Quais seriam os motivos, né, pelos quais nós teríamos que nos dispor a negociar? As partes teriam que sentar, além só dessa demanda, dessa, digamos, expectativa do judiciário, do ponto de vista de fundamentos mesmo. O que vocês têm buscado levar para as negociações? É muito onerosidade excessiva, Letícia. Mas, assim, uma onerosidade excessiva um pouco mais trabalhada, né? Porque é uma situação aqui que ela é difícil e ela é nova, né? Por que ela é difícil e nova? A gente foi buscar o que já existiu de pandemia. Não é muita coisa, mas a gente volta 100 anos, né? A gente vai lá para a gripe espanhola. O que o Brasil fez na época? Ele fez uma moratória de 30 dias, 60 dias, se eu não estou enganado, para as obrigações. Então, ele congelou as obrigações por esse período. Aqui o que a gente viu, né, no nosso momento foi uma antecipação, né? A moratória, vários credores já deram uma moratória, alguma moratória, né? Mas é muito esse argumento, porque ele, embora você tenha todos atingidos, e essa é uma dificuldade inicial, né? Porque não basta você dizer, não, tem que ajustar para mim, mas a parte contrária diz, não, para mim também, né? Porque eu também tô sofrendo. O que dá mais trabalho aqui do que o jurídico, que a estrutura é um pouco mais simples, é a argumentação. É como você traz o fato para encaixar nesse argumento jurídico, ou puramente jurídico, né? Como é que você liga? E aí as circunstâncias de cada situação, elas se apresentam, né? Então, no caso a gente falou um pouco aqui, rápido, passou pela questão das usinas. As usinas, elas se ajustam. Com mais custo, menos custo, é possível você sair do álcool combustível para o açúcar, que não sofreu. Consumo esse aí de alimento, e açúcar, ele sofreu menos, ou muito menos, do que a usina que fazia o álcool combustível. Você falou também na questão do oportunismo, que é algo que às vezes você tem que driblar, você tem que falar, eu não estou sendo oportunista. Porque várias usinas também já estavam em dificuldade, já estavam até em recuperação. Então, como é que você coloca isso, né? Falar, não, pô, foi o Covid. Covid talvez tenha sido o tiro de misericórdia. E aí, será que o judiciário tem que proteger o princípio da preservação da empresa? Ele está acima de tudo? Né? Qual que é a dosagem? Você sabe que... Desculpa interromper, você sabe que nesse cenário que você colocou por último, no início ainda, acho que talvez no primeiro mês dessa pandemia, eu lembro que eu ouvi a professora Paula Forgione falar sobre isso, justamente questionando em que categoria nós vamos enquadrar essa pandemia, né? E aí começou essa discussão, a força maior não é? E muito ela falou, olha, calma, nós já temos uma estrutura jurídica, a gente tem uma arquitetura modelada aí há séculos para lidar com isso. Não é porque o corona nunca existiu que o ambiente jurídico não esteja preparado para lidar com isso. Então a gente precisa ir com calma e buscar dentro da nossa arquitetura já, da nossa legislação civil, e aí foi feita essa discussão, se a força maior, a onerosidade excessiva, a impossibilidade de cumprir o contrato, mas essa impossibilidade é absoluta, é para sempre, ou ela é temporária, que é algo pouco tratado no Brasil, né? Pelo menos em termos de doutrina, a impossibilidade temporária de cumprir o contrato.
Mas certamente a gente tem uma arquitetura para isso, né? Mesmo o Com certeza. coronavírus e a nossa geração não ter assistido algo como isso, eu acho que os advogados, nós temos estrutura suficiente para conseguir encaixar as Lidar com coisas, isso. tentar e conversar com racionalidade, né? Exatamente. Eu concordo plenamente com você. Acho que o judiciário, vendo a experiência da saúde, ele se preparou para ele não colapsar, né? A saúde teve dificuldades e a gente espera agora uma maré de questões decorrentes do Covid, maior até. A gente teve muitas questões de urgência, mas agora a gente deve ter outras consequências. E o judiciário se preparou do ponto de vista de estrutura física, né? A gente, apesar de isolamento e tal, eu despachei bastante com juízes e desembargadores, ministros até nesse período, e tudo funcionou, não teve demora maior, eu acho até que foi mais ágil. Eu percebia os juízes mais tranquilos para analisarem os casos e para conversarem com os advogados, talvez porque não tenha ninguém batendo na porta, uma outra pessoa passando, né? Acho que eles conseguiam gerenciar um pouco melhor esses atendimentos, conseguiam escalonar um pouco melhor. Então, isso foi algo que eu vi até como positivo, né? A gente tinha como algo surreal o que a gente viveu, né? Falar, imagina, a gente nunca vai fazer isso remotamente. Alguns juízes que já faziam isso, tem no interior de São Paulo, o Fernando Gajardoni já fazia, em Santos, outros também, acho que era da 4ª Vara de Santos, eu esqueci o nome do juiz agora, ele já fazia atendimentos por Skype. Isso passou a ser regra, e eu acho que veio para ficar, né? Eu já peguei avião para despachar, fui de carro já para despachar, viajei lá meia hora e volta mais 4 de carro, e agora aqui a gente tem uma facilidade enorme, que eu acho que é uma facilidade para o judiciário também, a gente aliar essa questão de tecnologia. E de fato foi uma resposta que eu acho que até surpreendeu positivamente, né? Essa organização. Felizmente a gente já tinha o processo eletrônico e aí foi relativamente A rápido para essa reboque, né? estrutura se organizar. E falando em negociação judiciária ainda, Luiz, depois eu quero entrar nas questões da formação do contrato, as negociações que a gente pode fazer antes até para evitar isso, mas antes, para pegar o gancho aí do judiciário, nós temos hoje, aí em São Paulo e outros lugares já pensando nisso também, em institucionalizar a negociação dentro de sessões de mediação para as recuperações judiciais, né? Eu tenho um certo receio, e uma vez eu tive num evento era o terceiro vice-presidente do TJ de Minas, e ele era o responsável pelos métodos consensuais no judiciário. E eu estava na mesma mesa que ele, eu falei, putz, será que a gente vai para o mesmo lugar, né? E acabou indo. Qual que é meu receio? O judiciário já tem uma estrutura muito grande. Eu acho até que não seria o caso do judiciário abarcar a mediação. Eu acho que especialmente essa mediação ela deveria ser privada, e é uma questão de mercado, e o judiciário não regular, ele pode, claro, fiscalizar, verificar se a mediação está sendo feita de modo adequado, mas eu tenho um certo... Eu gosto do incentivo político à mediação, mas eu tenho um pouco de receio de colocar isso na estrutura do judiciário. A gente teve uma experiência de... Desculpa. Não, eu falo que eu concordo com você. Eu penso que a mediação, até especificamente na recuperação judicial, ela envolve multipartes, né? Então, e eu acho de fato que o judiciário pode incentivar, pode deixar algumas diretrizes, mas que a estrutura da mediação extrajudicial, né, o aparato que a gente tem para mediação extrajudicial, das câmaras, é muito mais eficiente nesse sentido para uma mediação, sobretudo para uma mediação multipartes, né?
porque vão ser várias sessões, vai ser uma negociação complexa no sentido, né, da complexidade da trama mesmo de atores envolvidos nisso. Então, acho que Eu as acho que câmaras empresariais estão muito mais preparadas para lidar com isso. Eu concordo com você. eu acho que é um pouco nessa linha. E para o tipo de contrato que funcionou e que eu acho que pode funcionar muito bem para o agro, são contratos e relações de intrincamento entre os fornecedores e as recuperantes. O grande exemplo aqui foram as livrarias. A grande experiência que existiu em São Paulo de mediação em recuperação foi na Saraiva, se eu não estou enganado. Saraiva. Saraiva. Porque a editora, ela é a dona do livro, né? E ela continua dona do livro enquanto ele está à venda na livraria. E quando essa recuperação aconteceu, as editoras falaram, bom, acabou o mundo, né? Porque além de não ter recebido nada, meu produto ainda está lá. Em relação ao agro, essa relação também me parece muito intrincada. E aí a gente entra na discussão, que é mais difícil ainda, de recuperação de produtor rural. Esse dá uma live, algumas lives talvez. Essa foi a nossa estreia. Foi a estreia. Estrearam bem já. Mas ainda dá para voltar muitas vezes a esse assunto. Algumas vezes. Mas é o tipo da coisa. Né? A gente vai pensar em integração rural. A ração, a empresa fez, o animal está ali na engorda com o parceiro, depois ele vai devolver esse animal, que é a matéria-prima ali da empresa, do frigorífico, né, para produzir, enfim, carne, proteína, etc. Então, nesse tipo de situação, a mediação, não só em situações de recuperação, mas nesse tipo de relação, a mediação ela funciona muito bem. Não só a mediação, como outros métodos. Tem um método. Eu ia te perguntar agora sobre isso, voltando, então vamos dar um passinho atrás. Claro. Quando você vai negociar um contrato, e aí você falou do contrato de integração vertical, o integrador, produtor integrado, aí a gente tem uma relação continuada, típica relação continuada, não é só um contrato de longo prazo. Porque às vezes a gente fala, não, o contrato é um aluguel, o contrato é continuado porque é de longo prazo, mas é muito mais do que isso. É uma relação que a todo momento as partes estão de fato se relacionando, não porque assinaram o contrato e estão esperando vencer, porque estão dialogando, porque, como você falou, fornece lá o pintinho para o aviário, tem que devolver. Então, assim, é o tempo todo esse relacionamento. E como é que você vê a negociação, a habilidade que essas partes têm que ter para negociar, se elas se encontram, você vê elas se encontrando bem assessoradas para formar esse contrato e depois, que eu acho que é onde para onde você está caminhando, na gestão desse contrato. Isso aí. É isso. Você pegou o meu ponto de destino e é a questão da gestão contratual e como essa gestão pode ser feita. Eu acho que, em primeiro lugar, boa fé, né? De parte a parte. Acho que isso precisa existir a todo momento, e a razoabilidade dessas demandas, né? Que é o ponto de não incentivar o oportunismo. Acho que o renegociar não é isso, né? O ponto é que o judiciário ou uma arbitragem, eles não vão resolver, basicamente, eles não vão resolver esse tipo de situação. Você não consegue trocar esse pneu com o carro em movimento. Existem outras formas que você consegue chegar aí. A mediação é uma delas. E tem formas que a gente importa da engenharia, tem um método que chamam de dispute board, que é importado de obras, né, de grandes empreendimentos, hidrelétricas, tal, que ele funciona durante a execução do contrato. E aí a gente chega no assunto da gestão, né, durante a gestão do contrato, resolvendo aquelas situações, porque o conflito, às vezes, ele é pequeno, e se você tiver alguém ali para modular esse conflito, você resolve ali, a vida segue, a vida na produção segue, né? E aí a gente vai dizer, não, mas pô, você pega um integrado e a empresa cara essa estrutura. É uma estrutura que você pode fazer até por região.
né? Até regional ter aquele painel, e aí você tem composição paritária, né? Para acompanhar a execução desse contrato e resolver, se for o caso, esse tipo de situação. É um método que ele tem embasamento legal hoje, municipal em São Paulo, por exemplo, para questões de obras públicas. Tem um projeto de lei federal, se eu não estou enganado, é do Antônio Anastasia. Agora, é um método que eu acho que ele pode funcionar no agro também. Ninguém ainda olhou nesse aspecto, mas eu acho que ele pode ser bem sucedido, porque esse o aspecto. Você tem um grupo que é especializado naquela situação, que entende as necessidades de parte a parte, vai ter a confiança de parte a parte, e você não cria um ambiente adversarial, né? Quando eu falei nessa questão da boa-fé, não é que você não possa ter situações de conflito. Às vezes você tem. Às vezes você chega num ponto ali que não tem como controlar, vai ser uma briga grande, difícil. Mas várias vezes dá para... Mas nesse ponto, eu acho que assim, não faz muito tempo, Medina, como para o pessoal que não conhece, os dispute boards, né, são um método de solução de conflito. E, como o Luiz disse, a gente está pensando em trazer para o agro algo que já deu certo na engenharia, principalmente construções grandes, infraestrutura. E o colega nosso, que é da área da infra, escreveu esse ano ainda no Estadão. Eu não sei se você chegou a ler esse artigo do Medina. Ele fala: o importante é o contrato não parar, a obra não parar. E aí, no nosso caso, do agro, é importante a produção não parar. Você perde a safra, né, Letícia? Imagina, não consegui plantar soja aqui, né, nessa safra porque tinha um desacordo com, sei lá, com uma trade, com um parceiro. Isso é a pior coisa que pode acontecer. E nessa gestão do contrato, com a participação desse, é um comitê, né? Para quem não conhece, é um comitê formado por especialistas ali no assunto, que estão o tempo todo, mais uma vez, para fazer a analogia com a engenharia, como lá está todo o tempo na obra, a gente aqui todo o tempo no campo, vendo a produção, entendendo a dinâmica daquele contrato, de uma integração, de uma parceria. E esses profissionais habilitados, competentes, que conhecem daquele tipo de produção, daquele tipo de contrato, voltando ao tema da negociação, o que eu acho bem, bem interessante dos DBs, né, que são os dispute boards, Luiz, eu penso, como existe também o custo, como você falou, o que eu vejo que muitas vezes a gente tem relato de negociações entre as partes bem-sucedidas antes de acessar o DB, antes de acessar o comitê. Eu acho que ele acaba, como muitas vezes tem contratos, por exemplo, que os membros do comitê recebem, tem tantas horas contratadas, né? Então, existem experiências positivas no sentido de as partes abrirem-se para a negociação, para dizer, será que a gente vai precisar mesmo acessar o DB? Então, tem até o efeito, digamos, propedêutico, o DB, de fazer as partes negociarem, e só se não conseguirem recorrerem ao comitê para uma solução do comitê, e isso eu acho muito interessante do dispute board, que ele cria um ambiente para negociação nos contratos continuados, né? E ele dissemina a cultura, né? Eu acho que esse é um aspecto importante. Tem um certo receio, né, dos usuários do agro e, em geral, da justiça, da arbitragem, especialmente, porque tem essa mítica de que a arbitragem é necessariamente muito cara, e não é, tem arbitragem para todo mundo. É só você procurar câmaras e árbitros com uma estrutura de custo que encaixem para o seu tipo de contrato, né? Mas não é um impeditivo. É que eu acho que a grande vantagem do DB é ele, fazendo um trocadilho agro aqui, é ele semear essa cultura nesse tipo de relação. E manter o contrato em dia. Eu vou até aproveitar para pedir para o Mário, do meu squad aqui do Jurídico de Botas, colocar aí para vocês um link de um artigo que eu escrevi sobre o DB no agro, que saiu no Migalhas. Mário, você pode colocar para a gente aqui nos comentários? E aí, Luiz, eu acho que
essa questão de semear a cultura, de fazer a produção continuar, ainda que alguma questão depois vá para o judiciário ou para a Claro. arbitragem. Esse é o aspecto da mediação, Letícia, que a gente às vezes esquece, né? Eu não preciso resolver todo o problema na mediação, e aliás, esse não é o objetivo da mediação. O objetivo da mediação é resolver aquilo que é passível de solução naquele momento. Então a gente tem que fatiar a situação. Claro, Exatamente. alguma coisa vai cair no judiciário, mas se você puder evitar, até porque isso debela a intenção de ir para o judiciário. Se você fatia, você fala, putz, eu consegui, acho que o principal aqui está resolvido, isso que sobrou, de repente eu consigo conviver e administrar de outra forma. Uhum. E o principal que você falou, a produção segue. Não é que a gente tem que engolir as questões, mas a gente consegue trabalhar essas questões e seguir sempre o principal. Não é longe de engolir, é a mentalidade de uma negociação, né? Eu escolhi em que frentes, onde eu preciso, o que realmente eu preciso discutir, o que eu não preciso discutir, com o que eu consigo conviver. Isso esse é o ambiente da negociação técnica e profissional. Né? Isso aí. Porque, assim, muitas vezes a gente pensa em negociação e mediação assim tão intuitivamente, mas não, tem muita técnica por trás disso, né? E tem muita técnica, e esse é um pouco o meu receio do judiciário. De algum modo, a conciliação e a mediação, elas ficam, em certa medida, banalizadas no judiciário. Vamos buscar relatos, você já deve ter ouvido alguns, eu já ouvi, de insatisfação com questões que foram levadas a esses métodos no judiciário. Em São Paulo, a gente chegava no absurdo do mediador, ele não recebia. Ele era voluntário. Ah, sim, eu lembro. Então, é aquela loucura de você ter um ambiente... É mais ou menos como no futebol, né? Todo mundo é profissional, menos o juiz. Né? Não dá, você tem um desnível muito grande. Você chega, às vezes, para fazer uma sessão de conciliação e aí te perguntam, do que é o caso? Pô, você que está conduzindo a conciliação, você tem que saber mais que os advogados aqui do que é o caso. Porque você não vai criar opções para as partes? Se você não sabe o que é, como é que você vai criar opções? E para o ambiente de negociação dos contratos do agronegócio em geral, né, que a gente optou por esse tema um pouco mais amplo aqui hoje, o conhecimento do ambiente. Né? A gente teve essas discussões aí na sociedade rural brasileira, assim, você precisa ser especialista em agro para ser um mediador de agro. Você não precisa ser um especialista em todos os assuntos do agro, mas o mediador precisa conhecer o ambiente em que aqueles litigios aconteceram para entender a dinâmica das relações. E isso torna um método mais econômico, né, Letícia? A gente costuma brincar, né? Na arbitragem, quando você indica alguém que não entende muito do assunto, a tendência é a arbitragem sair mais cara, porque você precisa de uma rampa de aprendizado, o pessoal precisa se ambientar. Sim. Então, a tendência é que ela gaste mais tempo. Precisa ser especialista? Precisa não. Mas, via de regra, quando você tem um especialista, a solução é mais econômica, ela é mais eficiente. Mais eficiente. Aquela pessoa já sabe do que ela está falando. Né? E é esse o problema também do judiciário. É impossível ter na estrutura do judiciário, com a crise que a gente tem hoje, os estados, a União, especialistas em todas as áreas. A gente não adianta a gente acreditar nisso, não vai ter. Então, a gente precisa trabalhar com essa questão que é de mercado. Acho que não tem por que publicizar isso, essa atividade. E aí eu vou aproveitar, a gente tem mais um tempinho, eu queria que a gente fosse um pouquinho para essa questão da negociação e até na formação do contrato. Você consegue conversar sobre um pouco sobre voltado mais para os financiamentos, para além do agro, que sofisticou tanto esse aparato? Como é que está vendo isso? Eu vejo isso como um grande problema, né? O agro, não é que ele está deixando de ser agro, mas ele está virando muito negócio, o que não é essencialmente ruim. Mas o produtor rural hoje, ele precisa de mais controle sobre a atividade dele.
não, cada vez menos a gente tem espaço para amadores. Né? Por exemplo, na lei do agro, você tem uma pulverização de garantias, até com consequências criminais, se você se descontrolar ali na obtenção de, ou na busca de garantias, sem ter o substrato ali para oferecer para a instituição que vai te dar o financiamento. Então, o produtor rural ele precisa estar muito bem assessorado se ele entrar nesse jogo. Eu vejo um pouco a lei do agro, definitivamente o agro entrou no mercado de capitais. Né? Agora, diretamente. E isso exige um controle grande, porque é fácil se descontrolar. Né? O agro, claro, está lá na bolsa. Né? Vamos ver várias empresas que têm lá capital aberto, mas hoje a gente tem o produtor. Os bancos e as grandes empresas, elas vão ter esse controle. Isso a gente não tem dúvida. A questão é o produtor rural ter esse controle. E você sabe, Luiz, essa informação, essa assessoria para fazer a negociação do produtor rural, nesse caso, é super importante numa outra frente que eu acho que a gente está se profissionalizando e precisando cada vez mais profissionalizar no agro, que é na sucessão. Porque hoje, uma das opções, né, para uma família que está aí num planejamento sucessório, que está fazendo a sucessão, muitas vezes parte daquilo que tão tradicionalmente os avós colocaram lá de terra, de ativo, a gente passa a usar em derivativo, né? Mas para migrar dos investimentos só em terra, em patrimônio predominantemente imobilizado, para ir eventualmente se modernizar essa família rural e passar uma parte disso para investimento em derivativos, realmente é preciso compreender que contratos são esses, né? E tomar muito cuidado não só com a renegociação futura, mas com a negociação, a formação desses contratos. E a gente já teve experiências no passado, né, com grandes empresas que aí tinham toda a estrutura jurídica internalizada, inclusive, com sérias dificuldades e sérios problemas com derivativos. Não é uma brincadeira simples, né? Aliás, não é uma brincadeira nada simples, né? E me dá um certo frio na barriga. Claro que a intenção é incentivar o financiamento, que é importante, que é fundamental. Mas me dá um certo receio de que nem todos os atores ali que estão entrando nessa têm o mesmo nível de informação e de formação. Então, eu tenho muito receio do produtor rural, porque cada vez menos aqueles argumentos que às vezes colam de dizer, mas eu não sabia. Porque muita gente se diz produtor rural porque tem uma série de vantagens, né? Começando até por financiamento de carro, por exemplo. Mas na prática ele tem uma outra atividade e uma fazenda. E você vê a benesse do produtor rural. E na hora do vamos ver, na hora que você tem um problema, aí não, mas peraí, eu não sou tão produtor rural assim. Cada vez menos a gente tem espaço para esse tipo de discussão, para esse tipo de argumento. Então é um cuidado que vai ser cada vez maior, ainda mais no âmbito de mercado de capitais. Você tem o título que diz quem é quem. Exatamente. Você talvez nem chegue nessa discussão se é mesmo, se é o irmão que vai na fazenda, se é a esposa. E você sabe, Luiz, eu já trabalhei em casa aqui, assim, que era muito o produtor rural típico que entende do soja, de ir para a fazenda, né? Que fez uma entrega em determinado armazém e não sabia nada da estrutura jurídica que estava por trás daquilo, e essa foi até uma discussão que a gente teve no judiciário. Mas eu vejo como você. Eu acho que o que a gente viveu lá atrás, com esses agricultores que fizeram entrega, hoje, daqui para frente, cada vez mais, não é algo que aquelas teses que foram usadas lá atrás vão funcionar tão bem mais, porque a gente já está falando de uma revolução tecnológica que aconteceu no campo, uma geração de netos, até bisnetos, que foram para a atividade rural e estão fazendo a transição. Então, o cenário de negociação de contrato, antes de fechar o contrato, das renegociações, ela está mudando. Mas, ao mesmo tempo,
E sabe o que me chama a atenção, Luiz? Porque ao mesmo tempo eu participei de um evento, acho que faz 1 ou 2 semanas, de uma outra região aqui, não é do norte do Paraná, mas também, enfim, Paraná é todo agro, né? Que se chama Campos Gerais ali. E aí éramos 2 do jurídico e 2 da agronomia. E eu fiz esses questionamentos. O agrônomo que atende o pessoal lá em Ponta Grossa, Castro, por ali. Sei. E, por outro lado, a discussão era sobre arrendamento, e aí eu questionava eles, vocês acham que toda aquela proteção do Estatuto da Terra ainda é necessária? Pensando, né? Porque eu falei, eu tenho muitos amigos de São Paulo, que é o agro, é. Não, ainda é em alguns momentos. Então, assim, o produtor rural tem que ficar muito atento, porque se ao mesmo tempo que a gente tem esse produtor que ainda não sabe, não está tão bem assistido, mas aos poucos ele está perdendo esse protecionismo. Então, precisa ficar atento a essa transição. Eu acho que esse é um aspecto importante, porque não é uma ode, né? As grandes empresas, enfim, ninguém está operando o sistema para levar vantagem. Foi o sistema que mudou mesmo. E você que está na terra, você precisa de financiamento, essa vai ser a forma. Não tem outro jeito. Né? Então, tem que se adaptar. Não Tem, dá tem que para. ficar muito. E só para você ver, o projeto do novo Código Comercial, para quem não sabe, no projeto novo Código Comercial tem uma previsão lá agronegócio. Indo nessa linha dessa transição sobre a qual aqui estou conversando com o Luiz. E lá se fala que o bem jurídico, sim, tá lá, tá em discussão ainda, mas que o bem jurídico protegido por todas aquelas normas ali é a cadeia do agro. Né? Então a gente já tem rascunho lá no Congresso de que não é mais o produtor rural, coitadinho, que não sabia o que está fazendo, mas a cadeia do agro. Isso faz muita diferença na hora dos contratos serem interpretados pelo Poder Judiciário. Perfeito. Perfeito. Esse acho que é o grande aspecto. E a atividade no Brasil, né, a gente fez essa comparação com a gripe espanhola. Você volta 100 anos. Era um outro planeta. Né? O Brasil era agrário, mas era aquele agrário muito mais familiar do que é hoje. Né? Hoje é um agrário... você pode até dizer, mas a gente exportava café como exporta outras coisas hoje. Mas era uma monocultura. Hoje a gente tem uma variedade e uma complexidade no campo que não deve nada para a complexidade das atividades urbanas. Em Não. termos de estrutura de financiamento, de contratos, de interação com estrangeiros, né? Que é algo que no campo a gente tem cada vez mais. Tem limitações também, né? Você falou do Estatuto da Terra, tem o parecer da AGU de propriedade lá de terra para estrangeiros. Isso é um negócio que se imagina que caia em algum momento. Então, tem bastante... A questão da terra para o estrangeiro, se a gente for para a lei do agro, de uma forma oblíqua já houve uma mudança, né, Luiz? Porque no patrimônio de afetação, se houver inadimplemento, vai direto lá para o leilão e pode ser adquirido por estrangeiro. Né? É isso aí. Então, é uma mudança, para usar um jargão aí dos tempos atuais, é uma mudança uma quebra de paradigma mesmo de como do tratamento do agro. Mas eu insisto, por outro lado, a gente ainda tem o produtor à moda antiga. Sim, né? Então, não, eu acho que cabe a gente tentar ajudar para equalizar isso. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que até por conta disso, que você não defendeu e eu também não estou defendendo, a revogação dessa legislação protetiva, que ela tem o seu lugar. Né? O que o judiciário, o árbitro, o mediador, etc., eles precisam estar atentos no enquadramento da situação fática numa situação ou noutra. Né? O grande argumento de onerosidade excessiva, ele parte exatamente desse raciocínio. Né? Você tem que buscar aquela situação. Se encaixa ou não se encaixa, porque também tem algumas pessoas que tentaram, físicas e jurídicas, que tentaram redução, ajuste, que o judiciário olhou e falou, no seu caso, por uma circunstância específica, não funciona. E indefiro. E é esse cuidado cada vez maior que Sobral Pinto tinha essa afirmação, e o Carnelucci também, né? O advogado é o primeiro juiz da causa. O advogado também precisa dizer, meu querido cliente,
essa tese aqui não está colando mais. Não cabe para você. Eu gostei, eu achei interessante, sabe porque eu ri a hora que você falou de Sobral, porque hoje o meu dia tá cheio de sincronicidades. Eu tô super mediadora, assim, porque hoje o Francisco, que eu acho que deve estar com a gente ainda, não sei, hoje de manhã o nosso grupo aqui da Comissão do Agro, falamos de Sobral, por isso num outro contexto, mas falamos, e não se fala dele todo dia, né? Não é uma coisa, então, Não, uma definitivamente coincidência, não. essa Tínhamos que lembrança falar aqui. mais, a advocacia seria Temos que melhor. falar mais, exatamente. Que bom, já foi a segunda vez no dia. Luiz, a gente tem uns minutinhos aí. Eu queria que você, nesse tempo que a gente ainda tem, o que você acha mais que seria importante falar por aqui? E antes de passar a palavra, eu queria avisar para o pessoal que o Jurídico de Botas agora tem um canal no Telegram e eu vou pôr esse link para esse texto, que não é um artigo científico, por isso que eu quero apresentar para vocês, para quem não conhece, é um artigo do Migalha, simples, de fácil entendimento, para quem ainda não teve contato com esse assunto do Dispute Board no agro. Eu vou pôr o link lá no canal do Telegram, se você ainda não entrou, entra lá, tá na bio aqui no Instagram. E é com você, Luiz, o teu Instagram finale. Obrigado. Agradecendo mais uma vez o convite, a oportunidade, fiquei muito feliz. Queria passar meu site aqui, se alguém tiver alguma curiosidade do que eu já escrevi, que é o www.professorguerreiro.com.br. Tem meus trabalhos, enfim, onde eu leciono. Também estou à disposição lá para dúvidas, se for o caso. Eu acho que a gente vive um momento de oportunidades, a crise tem esse lado bom, né? A gente tem uma oportunidade de fazer melhor do que a gente fez no passado e de fazer diferente. O agro mostrou isso nesse período, eu acho que foi legal, né? Eu tive a oportunidade de estar com clientes que mudaram o viés de atuação, ajustaram um pouco o viés de atuação, então produziram álcool gel, né? Ajudaram nesse momento, fizeram plástico a partir de material, de resíduo da atividade agrária. Eu acho que isso foi muito importante, né? De devolver de algum modo para a sociedade nesse esforço de guerra que a gente viveu. Dá orgulho da gente fazer. Às vezes a nossa profissão ela tem uns dias de orgulho, né, das coisas que a gente faz, alguns dias não, mas alguns dias a gente fala, pô, legal, tá nessa, né? Ver esse cliente fazer isso, poder viabilizar alguma iniciativa do cliente nesse aspecto e não ter parado. Para além disso, Letícia, e aí sem me alongar muito também, eu acho que a gente precisa investir muito em educação. E não educação, talvez no sentido mais formal, mas é isso que você faz. Então, acho que o Jurídico de Botas ele tem esse viés também no ambiente informal, de uma rede social, mas acho que leva essas discussões para todos. A gente perdeu os limites de fronteiras, né? Talvez há um ano essa conversa fosse mais difícil, hoje é algo absolutamente corriqueiro. E o que a OAB faz também é um trabalho muito legal de equalização, como você bem colocou. A gente tem o produtor num determinado nível, tem o produtor num outro nível, e tem advogados aí, né, nessas duas situações, e que eu acho que a OAB faz esse papel muito bem. Eu participo da comissão de arbitragem e da comissão de mediação aqui em São Paulo, com esse viés. É legal saber também no Paraná que a gente tem o mesmo viés, e especialmente nesse momento, né? A gente tem que estar perto e trocar experiências para que a gente possa passar por isso com o menor trauma possível. A gente vai ter trauma, não tem jeito. É uma situação maluca, absurda, surreal. Mas que a gente consegue passar de um jeito melhor. E acho que a gente está passando, não no jeito perfeito, mas venceremos. Luiz, muito obrigada pela sua participação. Em negociação e resolução de disputas, você sabe que é uma área que muito me encanta. E aí, falando nesse novo cenário, né, é o segundo evento que a gente está fazendo junto esse ano, participando do webinar do VARD, e eu acho
o jurídico de botas, a proposta é fazer essa ponte, né, entre a advocacia, jurídico em geral e o campo, e aqui eu estou falando campo lato sensu, então mesmo a agroindústria, enfim, toda a comunidade agro, e o que eu acho bastante interessante também, que entre nós também, entre os advogados no ambiente jurídico, tem também se feito várias pontes, né, então a gente já teve, e entre os escritórios, que também o jurídico de botas também tem esse viés. E outros colegas nossos, nós estivemos juntos num webinar do Vard, estamos aqui agora nessa live, outro dia dialogando com outro escritório, já tive também no do Matos Engelberg, e isso eu acho que a comunidade jurídica e o que interessa, quem está lá na ponta, a quem nós servimos, né, quem nós prestamos nosso serviço, só tem então, muito obrigado, Luiz, né? Eu vou aqui também me despedir. Se você quiser deixar aqui um último tchau para o nosso público. Vou deixar, então, o link, o endereço do site do Luiz, todo lá no canal do Telegram. Legal. Peço que divulguem. As lives estão ficando gravadas também, então só mandar um direct para o pessoal para expandir essa ideia, expandir mais esse canal de comunicação. A gente tem outros tantos muito bacanas do agro. E esse é focado especificamente nessa ponte de diálogo entre agro e jurídico. Só Semana que guerreiro vem. sem I. Oi? É guerreiro sem o I. Esse Não eu. estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Alô? Oi, Luiz. Oi, oi. É que o guerreiro é sem o I. Ah, sim. Eu vou colocar lá no canal do Telegram e aí eu coloco direitinho, convido você. Tá? Vocês ainda estão me ouvindo bem? Meu som, desculpe, vai ser uma falta. Não, agora eu estou ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Obrigado. E a semana que vem a gente vai continuar agora em resolução de disputas e num outro aspecto. A gente estava falando aqui do produtor rural, do campo muitas vezes até desse produtor um pouco ainda desassistido. Semana que vem a gente vai migrar para a arbitragem. Thiago Zanelato vem conversar com a gente sobre a arbitragem de commodities. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Luiz. Eu Fiquem que bem, agradeço. cuidem-se Tchau, e até tchau. semana que vem.